Câmara dos Deputados aprovou o orçamento positivo que obriga o governo federal a pagar emendas parlamentares. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado federal Ezequiel Fonseca, que foi escolhido como líder da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Deputado, agora com esse orçamento impositivo, os deputados, os senadores não vão mais precisar ir negociar a liberação dessas emendas no Palácio do Planalto. E só para ilustrar aqui, é 15 milhões cada emenda, o que dá um total de mais de 9 bilhões para todos os parlamentares. Não vão precisar ir negociar no Congresso Nacional. Mas não existe aí um outro risco das empreiteiras, de repente, resolverem fazer pressão, bater o ponto lá no Congresso Nacional? Olha, primeiro que foi um ganho para os deputados e senadores, também para os municípios, porque o que acontecia é que os deputados e os senadores colocavam a emenda e a emenda acabava não chegando. Ficava, então, o parlamentar como sendo o mentiroso dessa história. E agora, com o orçamento impositivo, garante as emendas parlamentares, então com isso garante que os municípios ou o Estado receberão aqueles recursos em que foram solicitados através dos deputados. Então, aí é a emenda individual. Nós estamos trabalhando agora a emenda de bancada. Mas existe esse risco das empreiteiras, de repente, marcarem sob pressão os deputados? Penso que não, porque as emendas não são direcionadas às empreiteiras, são direcionadas às propostas, a projetos dos municípios ou do Estado. Mas a PEC ela direciona também a aplicação dos recursos. Por exemplo, metade tem que ir para a saúde, né? Existem umas regras. Isso, a 50% das emendas parlamentares deverão ser feitas através do Ministério da Saúde. Ou seja, as emendas, metade delas tem que ser aplicada na área da saúde. Os outros 50% poderão ficar à disposição de cada parlamentar. E já existe aí uma definição como será utilizada a emenda, aquela emenda que é conjunta, a emenda de bancada, que é superior aí a 300 milhões? Sim, a emenda de bancada, ainda há uma discussão se ela entra também no orçamento impositivo. Porque, na verdade, deveria até entrar porque está no orçamento só. Estamos trabalhando isso, já há uma sinalização de que sim, e se isso acontecer, Mato Grosso deverá receber mais de 300 milhões, e isso é importante, dividido em diversas áreas. Por exemplo, a área do turismo aqui na Baixada Cuiabana, existe um recurso carimbado para isso, através da emenda de bancada. Recursos para os municípios na questão do saneamento, também existe um valor razoável, são pelo menos 25 milhões para isso, mas existe também recurso para a área de saúde, para o Hospital Central, que é também um projeto do governo de fazer, resgatar a construção desse hospital. Como também existe emenda para Rondonópolis, para a Alta Floresta, que foram também direcionadas através da bancada de Mato Grosso, que totaliza, então, esse valor de mais de 300 milhões para ser investido no Estado. Dessa vez nós vamos ver, então, esse recurso sendo bem distribuído para todo o Estado e não o que a gente viu, infelizmente, no ano passado, o FETAB vindo só para a capital, para a Copa e que não acontecendo? Perfeito. Por isso, os municípios do Mato Grosso e interior têm reclamado muito. Então, nós estamos vendo que esta emenda de bancada ela vai atender a capital, mas também vai atender alguns municípios do interior. Deputado, e a tão falada reforma política, será que depois de tanto ser prometida, será que dessa vez ela sai? Veja só, Lúcio, nós tivemos a oportunidade de, ao chegar no Congresso, votar a segunda votação do orçamento impositivo. Como também tivemos a sorte de estar votando aí a criação de uma comissão especial para discutir a reforma política. E essa reforma política que é esperada há muito tempo. Não é? Nós estamos vendo aí que a cada ano se cria novos partidos, hoje já passam de 50 partidos. Nesta reforma política também será discutido uma cláusula de barreira, onde os partidos terão de ter um mínimo para que ele possa continuar. E também a questão das eleições, de ser na mesma data, desde vereador até a presidência da República. Existe uma discussão muito forte nesse sentido, e também a questão da reeleição. Existe também um forte trabalho no sentido de acabar com a reeleição. Com isso, nós
começaremos então essa grande discussão lá no Congresso e o nosso partido, o Partido Progressista, o deputado de Santa Catarina, Esperidião Amin, é o nosso coordenador desta reforma. Já estamos iniciando essa discussão e eu espero que a gente possa realmente fazer com que esta reforma entre em prática para as próximas eleições. Mostramos ontem e hoje a manifestação dos caminhoneiros aqui em Mato Grosso. Isso está acontecendo em outros estados. O que essa parcela importante da população pode esperar dos seus representantes, os parlamentares lá em Brasília? Que o problema todo está lá, segundo eles, né? A questão do aumento do combustível, o frete que cada vez mais cai para eles. Na semana passada, ainda o senador Medeiros, que assumiu no lugar do senador Pedro Taques, discutiu muito isso, até como PRF que tem, né, um entendimento até nessa questão dos caminhoneiros. Mas eu vejo que a grande questão é o aumento do óleo diesel, a carga do ICMS, e aí nós sabemos as dificuldades em que passam os caminhoneiros. A discussão, até onde eu sei, que o governo do estado, o governador Pedro Taques, já preparou uma comissão para analisar a questão do ICMS e ver a possibilidade de diminuir esta carga tributária, que em outros estados são menores que o estado de Mato Grosso. Agora, a questão do óleo diesel depende do governo federal, mas já existe também na Câmara Federal e no Senado um grupo de deputados e senadores trabalhando para que haja um incentivo para os caminhoneiros do Brasil. Deputado, a economia com índices extremamente negativos, aumento de combustível, escândalo da Petrobras, que a cada dia tem um assunto novo e ruim. Agora, as empreiteiras estão indo conversar com o ministro da Justiça, o que é um absurdo, né? Diante disso, diante desse quadro aí, o senhor acredita que pode existir clima para se abrir um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Olha, a cada dia tem novidades, né? Vejamos aí essa questão aí do ministro. Mas hoje lá no Congresso se discute muito isso. A criação... Porque receber advogado de empreiteira, no caso da Operação Lava Jato, não é bem uma atribuição de um ministro de Estado. Não né? tenha dúvida disso, né? O que nós vimos e que a sociedade está estarrecida em ver isso. Não é? Porque até então se fala apenas dos políticos. Nós estamos vendo que a corrupção ela está em todos os meios e realmente precisa contra-atacar isso. E eu penso que as CPIs que estão sendo criadas hoje lá na Câmara Federal, como a discussão do impeachment, é preciso que a Presidência da República tome decisões muito sérias a respeito de tudo isso, porque a população brasileira não aguenta mais. É a questão da corrupção, é a questão da infração que já começa a voltar e é preciso então de ter pulso firme e tomar decisões que venham atender a todos os brasileiros. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada.